Você já ouviu falar nas Cartas de Albert Pike? Um documento escrito em 1871 que parece ter previsto, com assustadora precisão, as duas grandes guerras mundiais. E ainda descreve um conflito que estaria prestes a acontecer. Coincidência? Ou um plano que vem sendo seguido há mais de 150 anos? O que você vai ouvir agora não é o que contam nos livros de história. Essas cartas revelam um projeto oculto, um roteiro sombrio que conecta sociedades secretas, presidentes, bilionários e até artistas que moldam o que você acredita ser realidade. E talvez o que Pike escreveu explique os sinais de um futuro sombrio que já está batendo à nossa porta. Fique até o final, porque essa revelação pode mudar a forma como você enxerga o mundo para sempre. Albert Pike nasceu em 1809, nos Estados Unidos. Foi advogado, poeta, militar, mas ficou conhecido por outro motivo. Ele se tornou uma das figuras mais influentes da maçonaria do século XIX. Era um intelectual brilhante, mas também cercado de mistério. Pike escreveu sobre filosofia, política e sociedades secretas. E em 1871, escreveu uma carta que mudaria tudo. Nela, ele descreveu o que pareciam ser 3 grandes guerras mundiais, detalhes tão precisos que assustam até hoje. Na primeira carta, Pike descreveu um conflito entre grandes impérios da época. Ele fala de uma guerra capaz de redesenhar o mapa do mundo. Na segunda, ele descreve uma batalha ainda maior, entre nações poderosas, com consequências catastróficas para a humanidade. Mas é a terceira que mais assusta. Pike fala de um conflito global envolvendo o Oriente Médio, religiões sendo colocadas umas contra as outras. Um cenário de caos que abriria espaço para uma nova ordem mundial. Muitos acreditam que essas cartas não eram apenas previsões, e sim um roteiro oculto que até hoje está sendo seguido. Alguns historiadores afirmam que essas cartas nunca existiram de verdade, que foram invenções publicadas anos depois. Outros dizem que o conteúdo é tão detalhado que seria impossível não ver uma ligação com os acontecimentos do século XX e XXI. Seria Pike um profeta? Ou apenas alguém com informações privilegiadas do futuro da geopolítica? Há documentos que citam a correspondência entre Pike e Giuseppe Mazzini. E muitos acreditam que dali surgiu o embrião do que chamamos de nova ordem mundial. Quando Pike falou em 3 grandes conflitos, muitos veem paralelos diretos com as guerras mundiais que já aconteceram. E a terceira previsão? Alguns dizem que estamos vivendo a preparação dela agora. Crises políticas, guerras culturais, polarização extrema entre povos e religiões. As cartas falavam de um caos global que abriria espaço para uma nova ordem a ser imposta. E olhando para o cenário atual, será coincidência? Ou estamos apenas cumprindo um roteiro escrito há mais de 150 anos? This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. I see the need for a great reset. Diante de nós está a oportunidade de construir, para nós mesmos e para as futuras gerações, uma nova ordem mundial, um mundo onde o Estado de Direito, e não a lei da selva, governe a conduta das nações. Quando formos bem-sucedidos, e nós teremos uma chance real de estabelecer essa nova ordem mundial, uma ordem em que uma organização das Nações Unidas, forte e legítima, possa exercer seu papel de mantenedora da paz, cumprindo assim a promessa e a visão dos fundadores. A ideia de que o futuro já foi escrito cria um peso invisível sobre todos nós. Se tudo o que vivemos hoje foi previsto, será que ainda temos escolha? Esse é o impacto psicológico mais poderoso das cartas de Albert Pike. O medo não vem do passado, mas da possibilidade de estarmos apenas atuando em um roteiro pronto. A cada crise global, a cada revolução tecnológica, a cada guerra que explode em algum canto do mundo, as pessoas se perguntam: é apenas história se repetindo? Ou estamos caminhando para a terceira profecia? Esse medo paralisa alguns, mas em outros desperta um desejo de enxergar além da superfície. Porque se existe de fato uma agenda invisível,
Ela não é apenas política. Ela molda nossa cultura, nossas crenças e até mesmo como pensamos sobre liberdade. O mais assustador é que, quanto mais o mundo entra em caos, mais as palavras de Pike parecem fazer sentido. E isso cria uma sensação inevitável de que o futuro pode não estar em nossas mãos. As cartas de Albert Pike parecem distantes, mas suas ideias ecoam nas elites de hoje. Sociedades discretas, reuniões exclusivas, clubes fechados como o Bilderberg. Lá, líderes políticos, bilionários da tecnologia e chefes de grandes indústrias decidem os rumos do planeta, coincidência ou não. Essas reuniões seguem o mesmo padrão das antigas sociedades secretas. Presidentes formados em universidades como Yale, entrando em ordens ocultas como a Skull and Bones, celebridades que declaram abertamente pactos, artistas que usam símbolos estranhos em shows globais, filmes e séries que normalizam narrativas sombrias. Enquanto isso, na política, decisões que parecem desconexas, na verdade, alinham-se a uma agenda maior. Avanços tecnológicos sem freios. Controle digital de identidades e moedas. Crises fabricadas que atingem todo o planeta. Tudo isso reforça a sensação de que o tabuleiro global ainda segue um plano invisível. E quem segura essas cartas são poucos, mas influenciam bilhões. Albert Pike escreveu suas cartas no século XIX. Falou de conflitos globais, de crises sociais e de uma nova ordem que surgiria das cinzas. Hoje, olhando para o mundo, as guerras, as divisões políticas, o controle digital, é impossível não lembrar das suas palavras. A pergunta é: será que estamos vivendo exatamente o roteiro que ele previu? E mais importante, se tudo isso já foi planejado há tanto tempo, o que ainda está por vir? Se você quiser ir além e entender como se proteger mentalmente desse jogo de manipulação, baixe agora o e-book gratuito 7 micro-hábitos estoicos para calma e clareza mental. Porque no meio do caos, só quem controla a própria mente permanece livre.